Os atributos de Deus, por A. W. Pink. Página 121, capítulo 15. A benignidade de Deus. Propomos tratar de mais uma das suas excelências, da qual todo cristão recebe inumeráveis provas. Nós nos voltamos para uma consideração da benignidade de Deus, porque o nosso alvo é manter uma proporção devida ao lidar com as perfeições divinas, pois todos nós somos propensos a ter perspectivas unilaterais delas. Deve-se manter um equilíbrio aqui, como em todo lugar, como aparece naquelas duas declarações dos atributos divinos. Deus é luz e Deus é amor. Os aspectos mais severos do caráter divino, os que inspiram mais temor, são compensados por aqueles mais brandos e atraentes. É uma perda irreparável considerarmos exclusivamente a soberania e majestade de Deus ou a sua santidade e justiça. Precisamos meditar frequentemente, embora não exclusivamente, sobre a sua bondade e misericórdia. Nada menos do que uma visão completa das perfeições divinas, como reveladas nas Escrituras Sagradas, deve nos satisfazer. As inumeráveis bênçãos sobre o cristão. As Escrituras falam da multidão das suas benignidades. E quem é capaz de enumerá-las? O salmista disse: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade! Nenhuma caneta do homem, nenhuma língua dos anjos pode expressá-la adequadamente. Por mais que este atributo de Deus seja conhecido pelas pessoas, é algo completamente singular à revelação divina. Nenhum dos antigos jamais sonhou em aplicar aos seus deuses uma perfeição cativante tal como essa. Nenhum dos objetos adorados por pagãos na atualidade possui mansidão e ternura. Na realidade, é justamente o oposto, como as feições horríveis dos seus ídolos exibem. Os filósofos consideram como séria a repercussão, a honra do absoluto atribuir tais qualidades a ele. Contudo, as Escrituras têm muito a dizer sobre a benignidade de Deus, ou o seu favor paternal ao seu povo, a sua afeição terna para com ele. A primeira vez em que se menciona esta perfeição divina na palavra de Deus é naquela maravilhosa manifestação da divindade a Moisés, quando Yahvé proclamou o seu nome, ou seja, manifestou-se a si mesmo. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Embora muito mais frequentemente a palavra hebraica chesed seja traduzida como bondade ou benignidade, nas nossas Bíblias de língua inglesa, a primeira referência relacionada a Deus é Salmo 17, versículo 7, onde Davi orou: faze maravilhosas as tuas beneficências, ó Salvador dos que à tua destra se refugiam, daqueles que se levantam contra eles. É maravilhoso que alguém tão infinitamente acima de nós, tão inconcebivelmente glorioso, tão inefavelmente santo, não apenas perceba tais vermes da terra, mas que ele também tenha disposto o seu coração para eles, dado o seu Filho por eles, enviado o seu Espírito para habitar neles, e suportado de tal maneira todas as suas imperfeições e desobediência, que ele nunca renova a sua benignidade deles.
Considere algumas das evidências e alguns dos exercícios deste atributo divino para com os santos. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Como mostra o versículo anterior, esse amor agia a favor deles antes de existir o mundo. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, que foi a sua provisão maravilhosa para nós, criaturas caídas. Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Pelas operações avivadoras do meu espírito, pelo poder invencível da minha graça, criando em você um senso profundo de necessidade, atraindo-o por minha natureza cativante. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias, tornando-nos dispostos no dia do seu poder a nos darmos a ele. O Senhor faz uma eterna aliança de casamento conosco. Esta benignidade do Senhor nunca é removida dos seus filhos. Para nós, pode parecer assim, mas nunca é. Visto que o crente está em Cristo, nada pode separá-lo do amor de Deus. Deus se comprometeu solenemente por meio da aliança, e os nossos pecados não podem anulá-la. Deus jurou que se os seus filhos deixassem de obedecer os seus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado, e a sua iniquidade com açoites. Todavia ele acrescenta: mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança. Observem a mudança de números de eles para ele. A benignidade de Deus para com o seu povo se centraliza em Cristo. Por ser o seu exercício de benignidade um compromisso da aliança, é ligada repetidamente à sua verdade, mostrando que procede a nós por promessa. Portanto, jamais devemos ficar desesperados, porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Não, essa aliança foi ratificada pelo sangue do seu mediador, sangue pelo qual a inimizade, ocasionada pelo pecado, foi removida e perfeita reconciliação foi efetuada. Deus sabe os pensamentos que ele tem para com aqueles incluídos na sua aliança e que foram reconciliados a ele, ou seja, pensamentos de paz e não de mal. Por isso, somos assegurados de que de dia o Senhor ordena a sua bondade, benignidade, e de noite a sua canção está comigo. Que palavra é essa? Não apenas que o Senhor dá ou concede, mas ele nos ordena a sua benignidade. É dada por decreto, concedida por compromisso real, como ele também ordena livramento. A sua bênção e a vida para sempre. Quem anuncia que nada pode impedir essas concessões? A resposta dos santos. Qual deve ser a nossa resposta? Primeiro,
Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassível, de benignidade. Assim foi com Davi, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Ele se deleitava em ponderá-la. Refrescava a sua alma fazer isso, e moldou a sua conduta. Quanto mais nos ocuparmos com a bondade de Deus, mais cuidadosos seremos com a nossa obediência. Os constrangimentos do amor e da graça de Deus são mais poderosos para os renegados do que os terrores da sua lei. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade! Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Segundo, um senso da perfeição divina fortalece a nossa fé e incentiva confiança em Deus. Terceiro, deve estimular o espírito de adoração, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Quarto, deve ser o nosso tônico quando estamos deprimidos. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar. Foi assim que Cristo, na sua angústia. Quinto, deve ser a nossa súplica na oração. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua benignidade. Davi apelou para esse atributo divino por nossa força e maior vigor. Sexto, devemos apelar a Ele quando nos desviamos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Lida comigo de acordo com o mais manso dos teus atributos. Faz do meu caso um exemplo da tua ternura. Sétimo, deve ser uma petição nas nossas devoções noturnas. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã. Acorda-me de manhã com a minha alma em sintonia com isso. Deixa que os meus pensamentos ao acordar sejam a tua bondade. Agradeço. Capítulo 16. O amor de Deus. A natureza de Deus. As Escrituras nos dizem 3 coisas a respeito da natureza de Deus. Primeiro, Deus é Espírito. No grego, não há artigo indefinido. Dizer Deus é um Espírito é sumamente repreensível, pois o coloca na mesma classificação de outros seres. Deus é Espírito, no sentido mais elevado, visto que é Espírito, é incorpóreo, não tem substância visível. Se Deus tivesse um corpo tangível, não seria onipresente. Estaria limitado a um lugar. Sendo Espírito, enche os céus e a terra. Segundo, Deus é luz, que é o oposto de trevas. Nas Escrituras, trevas representam o pecado, o mal, a morte. Luz representa a santidade, a bondade, a vida. Deus é luz, significa que Ele é a soma de todas as excelências. Terceiro, Deus é amor. Não é simplesmente que Deus ama, mas que é o amor em si. O amor não é meramente um dos seus atributos, mas sim a sua própria natureza. Hoje em dia, muitos falam do amor de Deus, mas não conhecem o Deus de amor.
O amor divino é comumente considerado como uma espécie de fraqueza amável, uma certa indulgência boazinha. Fica reduzido a um sentimento fraco, modelado nas emoções humanas. Pois bem, a verdade é que nisso, como em tudo mais, os nossos pensamentos precisam ser formulados e regulados por aquilo que é revelado nas Escrituras Sagradas. Que a urgente necessidade disso transparece não só na ignorância que geralmente prevalece, mas também no baixo nível de espiritualidade atual que lamentavelmente se evidencia entre os cristãos professos. Quão pouco genuíno amor a Deus existe. Uma das principais razões disso é que os nossos corações se ocupam tão pouco com o seu maravilhoso amor pelo seu povo. Quanto melhor conhecermos o seu amor, sua natureza, sua plenitude, sua bem-aventurança, mais os nossos corações serão impelidos a amá-lo. O caráter e a bem-aventurança do amor de Deus. Número 1. O amor de Deus não é influenciado. Queremos dizer com isso que não há nada nos objetos do seu amor que possa colocá-lo em ação, e não há nada na criatura que possa atraí-lo ou impulsioná-lo. O amor que uma criatura tem por outra se deve a algo existente nelas, mas o amor de Deus é gratuito, espontâneo e não causado por nada nem por ninguém. A única razão pela qual Deus ama alguém se acha na sua vontade soberana. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou. Deus amou o seu povo desde a eternidade, e portanto a criatura não tem nada que possa ser a causa daquilo que se acha em Deus desde a eternidade. Seu amor provém dele mesmo, por causa da sua própria determinação. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Deus não nos amou porque nós o amávamos, mas nos amou antes de nós termos uma só partícula de amor por ele. Se Deus tivesse nos amado em resposta ao nosso amor, então seu amor não seria espontâneo. Mas visto que ele nos amou quando nós não o amávamos, é claro que o seu amor não foi influenciado. Para que se honre a Deus e se alegre o coração do seu Filho, é altamente importante que entendamos com a absoluta clareza esta verdade preciosa. O amor de Deus por mim e por todos e cada um dos que são seus não foi motivo nem motivado por coisa alguma em nós. O que havia em mim que atraiu o coração de Deus? Absolutamente nada. Ao contrário, porém havia tudo para repeli-lo, tudo na medida para levá-lo a me detestar, sendo eu pecador, depravado, corrupto, sem bem algum em mim. O que existia em mim que merecesse estima ou desse algum prazer ao Criador? Fosse assim mesmo, ó Pai, eu sempre cantaria por vezes algo bom em mim, Senhor. Número 2. É eterno. É assim necessariamente. Deus é eterno e Deus é amor. Portanto, como Deus não teve princípio, seu amor também não teve. É certo que tal conceito transcende o alcance das nossas mentes frágeis, mas mesmo assim, quando não podemos compreender,
podemos nos inclinar em adoração. Como é claro, o testemunho de Jeremias 31, versículo 3. Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Que bem-aventurança saber que o grandioso e santo Deus amava o seu povo antes que o céu e a terra fossem chamados à existência. Que ele os queria desde toda a eternidade. Essa é uma prova clara que o seu amor é espontâneo, pois ele os amou eras sem fim, antes de sequer existirem. A mesma verdade preciosa é exposta em Efésios 1, de 4 ao 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou. Que louvores isso deveria evocar de cada um de seus filhos. Que tranquilidade para o coração saber que, uma vez que o amor de Deus por mim não teve começo, certamente não terá fim. Se é certo que, de eternidade a eternidade, Ele é Deus, e desde que Ele é amor, então é igualmente certo que, de eternidade a eternidade, Ele ama o seu povo. Número 3. É soberano. Isso também é evidente em si mesmo. Deus é soberano. Não deve obrigação a ninguém. Ele é a sua própria lei e age sempre de acordo com a sua vontade denominadora. Assim, pois, se Deus é soberano e é amor, infere-se necessariamente que o seu amor é soberano. Porque Deus é Deus, faz o que lhe agrada. Porque é amor, ama a quem lhe apraz. Eis a sua própria afirmação expressa. Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Não havia mais razão em Jacó do que em Esaú para que ele fosse objeto do amor divino. Ambos tinham os mesmos pais e gêmeos que eram, nasceram na mesma hora. Contudo, Deus amou um e rejeitou o outro. Por quê? Porque lhe agradou fazer isso. A soberania do amor de Deus se infere necessariamente do fato de que nada do que há na criatura o influencia. Portanto, afirmar que a causa do amor de Deus está nele mesmo é outro modo de dizer que ele ama a quem lhe apraz. Por um momento, suponha o oposto. Suponha que o amor de Deus fosse governado por algo além da sua vontade. Nesse caso, ele amaria seguindo alguma norma, e amando por alguma norma, ele estaria subordinado a uma lei do amor. E então, longe de ser livre, Deus seria governado por uma lei. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o quê? Alguma virtude que previu neles? Não. O que, então? Conforme o bom propósito da sua vontade. Número 4. É infinito. Em Deus, tudo é infinito. Sua essência enche os céus e a terra. Sua sabedoria não sofre nenhuma limitação, pois ele conhece todas as coisas do passado, do presente e do futuro. Seu poder é ilimitado, pois não há nada difícil demais para ele. Assim, o seu amor é sem limite. Há nele uma profundidade que ninguém consegue sondar. Há nele uma altura que ninguém consegue escalar. Há nele uma largura e um comprimento que desafiam a medição feita por qualquer padrão humano. É declarado belamente em Efésios 2:4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou.
A palavra grande aqui faz paralelo com a palavra tanto, em João 3,16. Deus amou tanto. Diz-nos que o amor de Deus é tão transcendente que não pode ser avaliado. Nenhuma língua pode expressar plenamente a infinidade do amor de Deus, e nenhum intelecto pode compreendê-lo. Excede todo conhecimento. As ideias mais amplas que uma mente finita possa conceber acerca do amor divino estão infinitamente abaixo da sua verdadeira natureza. O céu não se acha tão distante da terra quanto a bondade de Deus está além das mais elevadas noções que somos capazes de ter dela. A bondade divina é um oceano que se avoluma e se torna mais alto do que todas as montanhas de oposição nos que são objetos dela. É uma fonte da qual flui todo o bem necessário aos que estão ligados a ela. Número 5. É imutável. Como em Deus, não há mudança nem sombra de variação. Assim, o seu amor não conhece mudança nem diminuição. O verme Jacó nos dá um enfático exemplo disso. Amei Jacó, declarou Yahvé, e apesar de toda a sua incredulidade e obstinação, ele nunca deixou de amá-lo. João 13:1 nos oferece outra bela ilustração. Precisamente naquela noite, um dos apóstolos diria: mostra-nos o Pai. Outro o negaria, soltando maldições. Todos se escandalizariam por causa dele e o abandonariam. Todavia, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor divino não se rende a mudanças. O amor divino é tão forte quanto a morte. Muitas águas não conseguem apagar este amor. Nada pode nos separar dele. Seu amor não se mede e não tem fim. Nada pode mudar o seu curso. Eternamente o mesmo, flui sem cessar de um manancial eterno. Número 6. É santo. O amor de Deus não é regulado por capricho, paixão ou sentimento, mas por princípio. Exatamente como a sua graça reina, não às suas custas, mas pela justiça. Assim o seu amor nunca entra em conflito com a sua santidade. Deus é luz. É mencionado antes de se dizer que Deus é amor. O amor de Deus não é mera fraqueza boazinha, nem brandura afeminada. As Escrituras declaram: o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Deus não tolera o pecado, mesmo em seu povo. Seu amor é puro e não se mistura com nenhum sentimentalismo piegas. Número 7. É cheio de graça. O amor e o favor de Deus são inseparáveis. Essa verdade é exposta claramente em Romanos 8, do 32 ao 39. O que é esse amor do qual nada pode nos separar? Percebe-se facilmente pelo propósito e alcance do contexto imediato. É aquela boa vontade ou beneplácito e graça de Deus que o determinou a dar o seu Filho por pecadores. Esse amor foi o poder impulsivo da encarnação de Cristo.
Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Cristo morreu, não para fazer com que Deus nos amasse, mas porque Ele amava o seu povo. O Calvário é a suprema demonstração do amor divino. Leitor cristão, sempre que você for tentado a duvidar do amor de Deus, volte ao Calvário. Há aqui, pois, farta causa para confiança e paciência sobre a aflição debaixo da mão de Deus. Cristo era amado pelo Pai, mas Ele não foi eximido de pobreza, humilhação e perseguição. Cristo teve fome e sede. Assim, quando Cristo permitiu que os homens cuspissem nele e o golpeassem, isso não foi incompatível com o amor de Deus por ele. Portanto, que nenhum cristão questione o amor de Deus quando passar por aflições e provações. Deus não enriqueceu a Cristo na terra com prosperidade temporal, pois ele não tinha onde repousar a cabeça. Mas Deus lhe deu o Espírito sem medida. Então, cristão, aprenda que as bênçãos espirituais são os principais dons do amor divino. Que bênção saber que, quando o mundo nos odeia, Deus nos ama. Agradeço por ouvirem. Tchau, tchau.